Abra sua Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 4. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 17 ao 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 17 a 25. Diz assim o texto sagrado: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico que fala sobre o início do ministério de Jesus, após a tentação dele ali no deserto da Judéia, quando ele termina aquele período ali daquele jejum de 40 dias e 40 noites, e ali ele foi provado, o diabo tentou ali Jesus. É importante, irmãos, a gente entender que toda tentação é uma provação, mas nem toda provação é uma tentação. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas Deus, ele permite que eu e você seja provado. E a provação de Deus na nossa vida, ela não tem o objetivo de nos destruir. A provação de Deus na nossa vida não tem o objetivo de fazer a gente fracassar. Não, Senhor. Deus não tem nenhum interesse nisso. A provação de Deus na nossa vida tem o objetivo de fazer a gente crescer espiritualmente. Tem o objetivo da gente amadurecer espiritualmente e com a garantia, irmãos, como diz a Bíblia, que Deus não deixará a gente ser provado além do que a gente possa suportar, mas junto com a provação, Ele vai nos dar o escape. Então, nós podemos ficar tranquilos que da parte de Deus, irmãos, jamais Ele vai colocar sobre nós uma carga, um fardo que a gente não possa suportar, até mesmo porque ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porém, irmãos, o tentador, o diabo, ele é o tentador. A Bíblia chama ele de tentador e o objetivo dele é matar, é roubar, é destruir. O objetivo dele é fazer com que as pessoas tropecem na fé. O objetivo dele é fazer com que as pessoas jamais cheguem a se converter a Cristo. Então, os ataques do inimigo é com o objetivo mesmo de destruir. E ele é tão sagaz, irmãos, que ele enfrentou até mesmo Jesus, tentando Jesus de diversas maneiras, mas Jesus foi vitorioso. Jesus não caiu na tentação. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão não caiu, ele foi vitorioso. E depois que Jesus termina esse período de 40 dias
de jejum e esse período de provação, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele voltou para a Galiléia, para a sua região de onde morava. Nazaré ficava na Galiléia, no norte de Israel, como também Cafarnaum, onde ele instalou-se ali em Cafarnaum, na sede do ministério de Jesus, em Cafarnaum, na beira do mar da Galiléia, e a Bíblia diz que ele voltou para lá, cheio do Espírito Santo, e ele, irmãos, começou a fazer a obra. Ele começou ali o seu ministério público, para servir a Deus, ao povo ali naquele ministério. E no versículo 17, a Bíblia diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós observamos, irmãos, não somente neste versículo, mas ao longo desse texto que nós lemos, o chamado de Deus para nós, pelo menos em 3 aspectos, O chamado, eu até anotei aqui no cantinho da minha Bíblia, o chamado SDS, o chamado de Deus para a salvação, o chamado de Deus para o discipulado e o chamado de Deus para o serviço. Deus nos chamou, irmãos, para essas 3 coisas: para a salvação, nos chamou para o discipulado e nos chamou para o serviço. Por que Deus nos chamou para a salvação? Porque, irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, de modo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos são carentes de salvação, não importa a condição econômica, social, ou étnica, religiosa, seja lá o que for, de qualquer ser humano debaixo do céu. Debaixo do céu, mas todos são carentes de salvação, todos precisam ser salvos. Algumas pessoas falam aí: não, quem precisa de salvação é fulano, porque vive uma vida assim, assado. Quem precisa de salvação é Beltrano. Eu sou um cidadão de bem, sou uma pessoa boa, pago meus impostos, sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, um bom filho, etc., e não preciso de salvação. Mas isso, irmãos, é um equívoco. Todo mundo precisa de salvação. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que não peque. Todos são pecadores, e a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. A Bíblia diz que todos nós, por natureza, somos filhos da ira, e somos merecedores da ira de Deus. Daí, irmãos, a necessidade de todos serem salvos, a necessidade de todos serem salvos, e foi para isso que Jesus veio ao mundo, para salvar. Ele é o Salvador. Glórias ao nome de Jesus. Para o homem ir para o inferno, ele não precisa fazer nada, basta apenas continuar do jeito que está, porque a Bíblia diz que quem não crê em Jesus já está condenado, mas para ser salvo, ele precisa se converter a Cristo. Para ser salvo, precisa se converter a Cristo. E conversão, irmãos, significa arrependimento de pecados, mais fé. Então a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus veio ao mundo e ele tinha, irmãos, essa preocupação. O próprio nome Jesus faz referência a Deus, que é a nossa salvação, ao Senhor, que é a nossa salvação. Esta é a maior necessidade da humanidade, a maior necessidade das pessoas. Existem, irmãos, por aí, muitos movimentos religiosos, sociais, políticos, etc., filosóficos, mostrando muitas necessidades da humanidade, muitas necessidades das pessoas, dos homens, mas a maior necessidade das pessoas é de salvação, porque a humanidade corre perigo. A pessoa que vive no mundo sem
Deus, sem paz e sem salvação, ela já está condenada, apenas aguardando o momento de ser lançada no inferno, como a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Daí a importância da igreja fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, de falar das boas novas de salvação. Se por um lado o salário do pecado é a morte, mas por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus, quando começou o seu ministério, Jesus não foi filosofar, Jesus não foi falar dos problemas sociais que havia lá em Israel, Jesus não foi, irmãos, debater questões políticas, etc, etc. Mas Jesus, irmãos, era focado no seu ministério, ele era focado na sua missão, porque ele veio resgatar a humanidade. Glórias ao nome de Jesus. É por isso que o primeiro e mais importante chamado de Deus para o homem é o chamado para a salvação. Glória a Deus. O evangelista Marcos, ele registra, essa palavra de Jesus no capítulo 1 de Marcos, nos versículos 14 e 15, dizendo assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então tem que ter arrependimento e tem que ter fé. Glórias a Deus. E não é, irmãos, fé em qualquer coisa, não é fé na fé, mas é fé em Deus, fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas o Evangelho que salva é o Evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que salva não são os evangelhos que são pregados por aí, porque no mundo, irmãos, existem muitos evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, mas o único evangelho verdadeiro, o único evangelho que salva, o único evangelho que é poder de Deus para a salvação do pecador é o evangelho de Jesus Cristo. Então todos são chamados à salvação, todos são chamados ao arrependimento de pecados, todos são chamados a crer no Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao nome de Jesus. E uma vez, irmãos, que o pecador se encontra com Deus, uma vez que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua vida mudada, ele tem a sua vida transformada. Não há ninguém, irmãos, que realmente tenha tido um encontro pessoal com Cristo que não teve sua vida transformada. Uma pessoa que diz que foi crente, uma pessoa que diz que se entregou para Jesus e a vida dela continua do mesmo jeito, algum problema aconteceu, alguma coisa aconteceu. Ou ela aceitou um evangelho errado, ou ela aceitou um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, ou ela não aceitou Jesus de coração. Então, o primeiro chamado de Deus para o homem, o primeiro chamado de Deus para nós é o chamado para a salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pecado, irmãos, ele oprime o ser humano. A vida de pecado no mundo, longe de Deus, ele oprime, ele esmaga, o ser humano. Não tem como o homem ser completo, não tem como o ser humano ter plena realização na vida se ele não estiver em comunhão com Deus.
Mas Jesus chama a todos dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A vida do crente, irmãos, é uma vida diferente. Não é uma vida, irmãos, de opressão. Eu, quando não era crente, eu tinha muita dificuldade de entender por que os crentes são crentes. É porque eles dizem que é bom ser crente, porque na minha visão eu achava que era muito ruim ser crente. Eu achava que era um fardo muito pesado que deveria carregar para ser crente. Mas a Bíblia diz, irmãos, que é diferente. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo, ele coloca muitas cargas e muitos julgos sobre as pessoas, e muita gente não percebe, muita gente não se dá conta, que vive sendo oprimida, que vive sendo oprimido pelo jugo do pecado, pelo jugo de Satanás. Mas quando, irmãos, a gente vai até Cristo, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, então tudo muda. Eis que tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se a gente der oportunidade aqui aos irmãos, às irmãs, para contarem a sua experiência de conversão, o que mudou na sua vida, como era antes de ser crente e como é que ficou, como que passou a ser após a conversão. A gente ia ouvir aqui testemunhos lindos e maravilhosos, porque quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ele muda e muda para melhor. Mas Deus, irmãos, ele não quer apenas nos salvar. Deus não nos chama apenas para a salvação. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, não somente nessa área de chamar a pessoa para a salvação. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que toca no coração do pecador. É o Espírito Santo, que faz com que a pessoa sinta aquela vontade, aquele desejo de se entregar para Jesus. Mas quando a pessoa se entrega para Jesus, se converte a Cristo por meio de arrependimento de pecados e fé, ela é salva, mas o Espírito Santo não para de trabalhar na vida do pecador quando a pessoa se converte, não. Todos nós aqui somos crentes, somos salvos, mas todos nós, irmãos, somos como que vasos inacabados nas mãos do oleiro. Estamos sendo trabalhados pelo Senhor no dia a dia, porque quando a gente nasce de novo, Deus quer transformar todos nós em um discípulo. Deus quer transformar a mim e a você em discípulos. Ele vem buscar discípulos. A igreja é formada de discípulos. E Paulo disse aos Filipenses que aquele que em vós começou boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Começou em nós a boa obra, nos chamando, quando a gente se converteu a Cristo, mas Ele quer continuar trabalhando na nossa vida e vai continuar trabalhando na nossa vida no processo de santificação, permanente e progressiva na vida de cada um de nós, para que produzamos o fruto do Espírito. Glórias ao nome de Jesus. E nisso, irmãos, nesse processo, a gente vai sendo, como diz a Bíblia, transformado de glória em glória. Vamos ficar cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, uma vez salvo, irmãos, temos agora que ser discípulos. Não podemos apenas ser salvos da condenação eterna. Nós não podemos apenas, irmãos, ser um salvo do inferno, mas nós temos que ser discípulos de Cristo. Discípulo significa aprendiz. Discípulo significa aquele que aprende com o seu mestre, aquele que segue o seu mestre, segue as pisadas e os passos do seu mestre e coloca em prática os ensinamentos do seu mestre. Quando você foi salvo, meu irmão, minha irmã, você entrou pela porta estreita.
Você entrou pela porta, que é Cristo. Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Então você, como salvo, entrou na porta, que é Cristo. Entrou pela porta estreita, mas não pode ficar parado na porta. Tem que continuar caminhando no caminho apertado. Então, essa caminhada, irmãos, é no caminho apertado. É a caminhada do discipulado. É todo um processo em que nós vamos estar sendo trabalhados no dia a dia, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que sejamos, irmãos, verdadeiramente discípulos de Cristo. Aqui em Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, 27, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem luta ou não tem, irmãos, quando alguém se converte a Cristo? Quantas pessoas, irmãos, entregaram a sua vida a Jesus, à noite, às vezes no culto, entrega a sua vida a Jesus, quando chega em casa, aí já começam as lutas na mesma noite. Eu, quando fui crente, aceitei a Jesus como meu Salvador, dia 29 de maio, agora vai completar 37 anos que eu aceitei a Jesus, e assim que eu cheguei, irmãos, em casa, eu já fui logo criticado dentro da minha própria casa, pelo meu pai, pela minha irmã, pelos meus próprios familiares que moravam na mesma casa, porque eles não entendiam, não compreendiam, achavam que eu tinha feito uma decisão louca, um absurdo. E aí, irmãos, temos que ser, vamos assim, fortes, decididos, de permanecer firme, porque somos criticados de todas as formas. De todas as formas se levantam lutas, provações, uns mais e outros menos. Tem algumas pessoas que quando aceitam Jesus, a família comemora. Já outras pessoas, a família critica. Tem famílias que até perseguem. E em alguns lugares, irmãos, a coisa é séria. Lá na Gâmbia, por exemplo, onde o missionário Varney está fazendo a obra missionária, um país muçulmano, se alguém lá for crente, se tornar cristão, ele é perseguido pela própria família, é deserdado, perde os direitos civis, perde o direito de herança, ele é expulso de casa, e algumas famílias mais radicais, os irmãos e até os pais podem até matar essa pessoa, porque ela tomou a decisão de aceitar a Jesus. Às vezes alguém é crente, às vezes um pai, uma tia, um tio, alguém que ajuda aquela pessoa, faz chantagem emocional. Então para mim está acabado, você rompeu comigo, você foi uma decepção total e não sei o quê, e ameaça mudar todo o relacionamento e cortar alguns benefícios que aquela pessoa tem. E aí tem gente, irmãos, que não suporta essa aprovação e abandona o caminho da fé. Mas aqui, irmãos, Jesus falou que aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos amar mais o pai e a mãe do que a Jesus. Nós não podemos amar mais os nossos familiares do que a Jesus. Lembra do primeiro e grande mandamento? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Que alguns resumem esse mandamento na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus vem em primeiro lugar. Não podemos, irmãos, trocar Jesus por nada. Não podemos trocar Jesus por nada. E é interessante
interessante que quando Jesus disse aqui, e ainda também não aborrecer a sua própria vida. Temos que renunciar, irmãos, a nós mesmos. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana, carnal, pecaminosa. Nós temos uma inclinação natural ao pecado. Nós temos uma tendência natural. A nossa carne, ela nunca se converte. A gente sempre quer se inclinar para o pecado. E aí, irmãos, como Jesus disse, temos que aborrecer até mesmo a nossa própria vida. Então, temos que ter uma vida de renúncia. Temos que fazer escolhas e pagar o preço do discipulado. Quantas vezes, irmãos, você deixou de fazer uma coisa porque era crente? Quantas vezes você foi afrontado no seu trabalho, foi afrontado na sua família, foi afrontado lá na rua onde você mora, seja lá onde for, na escola, e naquela hora você ficou com tanta raiva, tão chateado diante daquela afronta, diante daquela injustiça, que deu vontade mesmo de você partir para cima, e esquentar as orelhas lá do camarada, e reagir até mesmo com violência. E você não vai fazer isso, porque você é crente. Você não vai fazer isso, você não vai dar ocasião à carne. Você vai renunciar à sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Porque nós, irmãos, não podemos ser guiados pelas vontades. A nossa vontade, ela é contaminada, é muito sujeita à contaminação pelo pecado. Muitas vezes nós temos vontades que não agradam a Deus. Muitas vezes temos vontades que não condiz com a palavra de Deus. Então nós não podemos dar vazão aos desejos. Nós não podemos viver dando vazão às vontades. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, renunciar à nossa própria vida. E qualquer que não levar a sua cruz, não pode vir, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então tem sim, irmãos, uma cruz que carregamos, tem sim um fardo que carregamos. Muitas vezes somos discriminados no trabalho, onde a gente, no dia a dia, lidar com as pessoas, na escola. Quantas vezes a gente é vítima, irmãos, de escanteamento, pessoas nos escanteiam, pessoas que não gostam da gente, tratam a gente como se a gente nem existisse. Às vezes a gente é esquecido, ninguém quer saber de nós, mas a gente não pode, irmãos, ficar triste por causa disso. É o preço do discipulado. Jesus nos chamou não somente para a salvação, mas também tem um chamado para o discipulado. No versículo 33 ele disse: assim, pois, qualquer que de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glórias ao nome de Jesus. Então, irmãos, fomos chamados para a salvação, fomos chamados para o discipulado, mas também fomos chamados para o serviço. Jesus, ele nos chamou, ele nos salvou, ele fez a gente crescer espiritualmente, nos transformou em sal da terra e luz do mundo. A gente dá bom testemunho de Cristo. Ele disse assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Mas Jesus também nos chamou para o serviço. Glória a Deus. Aqui no texto que a gente leu, em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, fala aqui do chamado de André e Pedro, que eram irmãos, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram irmãos. Jesus passou diante deles, Pedro e André estavam pescando lá no mar da Galiléia, eles eram pescadores, e Jesus disse a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou eles, e ali já também chamou para o ministério, chamou para o serviço. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então eles deixaram tudo, deixaram as redes e seguiram a Jesus.
Semelhantemente aconteceu também com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam ali consertando as redes, porque também eram pescadores, e diz que quando Jesus chamou eles, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Observe que o texto bíblico, irmão, chama muito a atenção sobre, no versículo 20, deixando logo as redes. No versículo 22, deixando imediatamente o barco. O escritor Mateus, ele chama a atenção sobre a importância, ele usa essas palavras, logo, imediatamente. Porque, irmãos, nós não podemos resistir ao chamado de Deus. Nós não podemos resistir à vontade de Deus na nossa vida. Nós não aceitamos a Jesus somente como Salvador. Nós aceitamos a Jesus também como Senhor da nossa vida. Então Ele nos chama para servir e nós não podemos, meus irmãos, declinar do convite do Senhor, porque o convite de Jesus é uma ordem para o crente. O chamado de Deus na nossa vida deve ser encarado por nós como uma ordem. Quantas vezes, irmãos, a gente está disponível para tanta coisa neste mundo? Quantas vezes nós estamos disponíveis para fazer tantas coisas neste mundo, mas a gente nunca tem tempo para fazer a obra de Deus. Nunca tem tempo para fazer nada em prol do reino de Deus. Nós não queremos servir na igreja, nós não queremos servir na obra do Senhor, não queremos servir a ninguém. Mas nós, irmãos, fomos chamados também para o serviço. Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. A igreja, irmãos, ela recebe dons espirituais, dons ministeriais, capacitações divinas para o serviço cristão, para a gente servir a Deus. E nós não podemos enterrar os talentos. Lembra lá da parábola dos talentos? Deus deu a uns 5, a outros 2 e a outro 1. Então Deus quer, irmãos, de que todos nós, Ele quer que a gente venha a trabalhar com os talentos que Ele nos deu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta no nosso meio de muitas formas diferentes. A multiforme graça de Deus, e Deus usa a cada um de nós, para manifestar essa graça no meio do seu povo, para no fazer da obra de Deus. Então diz que cada um de nós, eu e você, deve administrar aos outros o dom como o recebeu. Deus nos dá dons e talentos, não é para a gente engordar. Deus não nos dá dons e talentos, não é para poder a gente ficar inchado, não é um autosserviço, mas é para servir aos outros, servir a Deus, servir a igreja, servir ao próximo. E Deus, irmãos, Ele vai cobrar de cada um de nós os dons e talentos que Ele nos deu. Por isso que nós não podemos ser negligentes com o chamado de Deus na nossa vida. Qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi o talento que Deus deu a você? Deus chamou você para quê? Cadê aquele serviço? Cadê aquela obra que Deus entregou nas suas mãos? Você está fazendo? Você está desenvolvendo aquele dom ou enterrou aquele dom na areia? Nós, irmãos, não podemos ser negligentes. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um despenseiro? É aquele que toma de conta da despensa. A despensa é onde fica o alimento, os mantimentos da casa. E o despenseiro é aquele que vai lá na despensa,
pega o alimento, prepara o alimento e serve e alimenta os servos da casa, o povo da casa. Então nós, irmãos, cada um de nós recebeu algo de Deus, e Deus quer que a gente use isso para abençoar os outros. Às vezes tem gente que acha que só quem recebeu dom ou talento da parte de Deus é quem tem um cargo na igreja. Não, irmãos, não é só quem tem cargo na igreja que recebeu o dom ou talento do Senhor, não. Todos nós recebemos algum talento de Deus. Muitas pessoas são abençoadas, irmãos, com a oração, com um conselho, com uma palavra, com uma exortação, com uma palavra de ânimo de muitos irmãos, que são até mesmo anônimos. Tem muitos irmãos que Deus usa diariamente, no dia a dia, para abençoar muitas vidas. Então, meus queridos irmãos, Deus nos chamou para a salvação, Deus nos chamou para o discipulado e Deus nos chamou para o serviço. E para concluir, como eu gostaria de ler aqui em João, no capítulo 13 do Evangelho de João, abra a sua Bíblia, João capítulo 13, versículos 14 e 15. A gente foi chamado para o serviço, mas nós não podemos servir de qualquer maneira. Foi lido aqui nesta noite no Salmo 100, no versículo 2, servir ao Senhor com alegria. Então devemos ter prazer em servir ao Senhor, devemos servir ao Senhor com alegria, mas nós devemos também, irmãos, servir ao Senhor seguindo o exemplo de Jesus. Jesus é o melhor exemplo de servo. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui no capítulo 13 de João, nesse episódio do lava-pés, onde ele ali estava com os seus discípulos e lavou os pés dos discípulos, ele disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, a ideia bíblica, irmãos, do serviço é de servir aos outros e não servir a si mesmo, e servir com humildade. Servir com humildade, atentando para o exemplo de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E Jesus disse: assim como eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, meus irmãos, se você está servindo ao Senhor, que se você que serve ao Senhor, não sirva por contenda, não sirva por vanglória, não sirva para querer aparecer, não sirva por nenhuma motivação errada, mas sirva somente, irmãos, para a edificação da igreja, sirva somente para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então sirva com humildade, sirva para a glória do Senhor, que Deus vai usar você como instrumento poderoso para abençoar muitas vidas, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E enquanto você vai servir aos outros, enquanto você vai servir à igreja, enquanto você estiver servindo na obra do Senhor, Deus vai estar abençoando você, Deus vai estar cuidando da sua vida, Deus vai te dando vitória. Vale a pena, irmãos, servir a Deus, porque Deus é aquele que é tão bom, é tão glorioso, que nos dá recompensa e nos dá galardão. E ele disse: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.